Olá, bem-vindos. Aqui é o professor Marco Aurélio, do Colégio Estadual da Polícia Militar Castelo Branco, e eu vou dar algumas dicas de física do Enem para você. Então vamos à primeira questão de física, questões que envolvem muita interpretação. Então é com isso que você precisa se preocupar, interpretação. Vamos ver a primeira? Vamos lá? Primeira questão, um pesquisador avaliou o efeito da temperatura do motor em velocidade constante e da velocidade média de um veículo com temperatura do motor constante sobre a emissão de monóxido de carbono, CO, em dois tipos de percurso, aclive e declive, com iguais distâncias percorridas em linha reta. Os resultados são apresentados nas duas figuras que estão aí, dois gráficos. A partir dos resultados, a situação em que ocorre maior emissão de poluentes é aquela na qual o percurso é feito com o motor. Vamos então entender melhor essa questão aqui. Observa que nós temos dois gráficos, nós vamos ter que analisar um de cada vez. Vamos dar uma observada nesse primeiro gráfico aí. Esse primeiro gráfico mostra a emissão de CO2 em gramas por quilômetro na vertical e a temperatura do motor na horizontal. Se você observar bem, esse gráfico aí, quando ele está em aclive, que é essa linha contínua, está acima dessa linha pontilhada, que é quando ele está em declive. Aclive quando ele sobe, declive quando ele desce. Olhando bem para esse gráfico aí, quanto mais alto na vertical, maior a emissão de CO2. Ora, fica óbvio que quanto menor for a temperatura em aclive, maior vai ser a emissão de CO2. Então a emissão de CO2, ela vai depender dessa temperatura, e a temperatura, quanto menor a temperatura do motor, maior é a emissão de poluente do CO2 no meio ambiente. Então, a temperatura pequena é um problema. Vamos olhar para o outro gráfico. Nesse outro gráfico aí, também está mostrando, o segundo gráfico, né, a emissão de CO2 em gramas por quilômetro na vertical e a velocidade média, né, em quilômetros por hora na horizontal. Se você observar bem, o gráfico contínuo, né, que é o aclive, subida, está acima desse pontilhado aí que está em declive. Ora, fica óbvio então que quanto menor a velocidade, maior é a emissão de CO2. Resumindo então, se a velocidade média for pequena, a emissão de CO2 acaba sendo maior. Então são duas coisas que nós temos que prestar atenção. Temperatura baixa, né, o motor praticamente frio, e velocidades pequenas, né, comparadas com essas outras ali. É isso que faz aumentar a quantidade de emissão de poluente, que no caso é o do gás carbônico. Certinho? Resumindo então, primeiro gráfico, automóvel em aclive, baixas temperaturas, emite mais CO. Segundo gráfico, também em aclive, quanto menor a velocidade média, maior a emissão de gás carbônico. Resposta, letra D. Letra D. Você viu? Só interpretação. Foi só olhar o gráfico. Vamos para a segunda? Vamos para mais uma questão? Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. Isso aí está numa edição, né, de Aprenda Física Brincando, né, do J. Perelman. Bom, como é que eu consigo explicar isso aí? Porque o que eu quero saber é isso. Por que é que o piloto consegue apanhar esse projétil dessa maneira? Tem que haver uma explicação. Como é que ele olha aqui do lado e ele imagina que está vendo uma mosca e leva a mão de uma vez, sem observar muito mais nitidamente, e quando ele abre a mão, depois que ele pegou aquilo que parecia ser uma mosca, na verdade é um projétil. Como que isso pode acontecer? Só tem uma possibilidade para isso acontecer. Os dois
tanto o piloto no avião, voando a uma certa velocidade, quanto o projétil tem a mesma velocidade, tem a mesma direção e também tem o mesmo sentido. Não tem outra possibilidade, não há outra. Porque se o projétil vem contrário, aí a velocidade relativa é grande, ele não conseguiria nem ver o projétil. Se o projétil tivesse sido lançado de baixo para cima, ele chegasse somente até o piloto, ele mal veria esse projétil e o projétil já desceria, não teria nem como ele pegar. Essa é a única possibilidade. Projétil e piloto, mesma velocidade, mesma direção, mesmo sentido. Correto? Então, para resumir, observe, né, que por essa história relatada, projétil, né, tem que estar em repouso ao piloto, só é possível se eles tiverem mesma velocidade, mesma direção e mesmo sentido. Resposta, letra E. Certinho? Vamos para mais uma questão. Questão 3. Com o objetivo de se testar a eficiência de fornos de micro-ondas, planejou-se o aquecimento em 10 graus Celsius de amostras de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa em 5 fornos de marcas distintas. Nesse teste, cada forno operou a potência máxima. O forno mais eficiente foi aquele que ocorreu o quê? Dá uma olhadinha, ela é só interpretação, mas eu vou precisar da fórmula da potência aqui. Isso aqui é coisa muito simples. Lembra da fórmula da potência? Potência é dada dessa maneira. Vamos colocar aqui. Potência de uma máquina qualquer é dada assim. Ó. Potência igual variação da energia, é a energia que é utilizada, que é transformada no caso, dividido pelo intervalo de tempo em que isso ocorreu. Ora, fica óbvio duas coisas aqui. Essa potência é maior, quanto maior for essa energia, essa variação de energia aqui. E a potência também é maior, quanto menor for esse tempo aqui. Isso significa que quando um corpo fornece uma certa energia num intervalo de tempo menor, a potência dele é maior. Então resolvemos o problema. Aquele que fornecer maior energia no menor intervalo de tempo é o mais eficiente, é o que tem potência maior. Vamos dar uma olhada, só para resumir. Resumindo, então, todos os fornos operam com essa potência máxima. E potência é ΔE sobre ΔT. A fórmula diz que quanto maior a energia utilizada e menor o tempo, maior a potência. Vamos ver qual é a letra? Deu letra C. Forneceu a maior quantidade de energia em menos tempo. Menos tempo. Letra C, ok? Bora para a próxima? Vamos para a quarta questão? Vamos lá então. A característica que permite identificar um planeta no céu é o seu movimento relativo às estrelas fixas. Se observarmos a posição de um planeta por vários dias, verificaremos que sua posição em relação às estrelas fixas se modifica regularmente. A figura destaca o movimento de Marte, observado em intervalos de 10 dias registrados da Terra. Aí vem o gráfico, e nesse gráfico está mostrando aí nessa linha continuada aí qual que é mais ou menos a trajetória, né, aproximada de Marte. Aí vem a pergunta, qual a causa da forma da trajetória do planeta Marte registrado na figura? Bom, você viu que até agora eu falei sobre questões e a maioria delas, todas elas, envolvem uma interpretação, todas elas envolvem interpretação, mas cálculo mesmo não teve nenhuma. Nessa aqui, nós vamos precisar fazer um cálculo pequeno, mas você vai observando a interpretação em todas as questões do Enem. É quase tudo, é praticamente 80% da questão, de toda a prova do Enem. Mas essa questão aqui agora contém um pequeno cálculo que nós vamos ter que fazer. Como é que vai ser esse cálculo? Então vamos aqui para o nosso quadro. Vamos apagar isso aqui. E vamos observar isso aqui. Vamos observar uma coisa importantíssima. Imagine o Sol. O Sol é uma estrela, que é. Vamos imaginar que esse aqui seja o Sol. Deixa eu pôr aqui.
Sol. Vamos imaginar um planeta em órbita do Sol, um planeta qualquer. Nós vamos falar sobre Terra e Marte, não é? Qualquer um dos dois, não importa. Aqui. É claro que esse planeta está fazendo essa órbita que é aproximadamente circular. Na verdade é uma elipse, né? Mas ela é muito próxima de um círculo. Para ela fazer esse movimento aqui, para esse planeta fazer esse tipo de movimento aqui, tem que ter uma força puxando esse planeta para o Sol. Então meio que tem uma força puxando ele para cá. Essa força é a força gravitacional. Força gravitacional. É um vetor, não é isso? É um vetor. Força gravitacional. Mas ao mesmo tempo eu preciso saber qual é a resultante de todas as forças que agem nesse planeta puxando para o Sol. Essa força resultante é chamada de força centrípeta. E a única força que está agindo aqui, que constrói, né, na construção dessa força centrípeta, é a força gravitacional. Então, vou colocar aqui. Força centrípeta também é um vetor. E significa que a força centrípeta, que é a força que faz ele fazer essa curva aí, é a força gravitacional. Ele só consegue fazer essa curva aí porque ele tem uma força centrípeta diferente de zero. Porque sem essa força não tem como fazer uma curva. Mas elas são iguais, não são? Força centrípeta é igual a força gravitacional. Força centrípeta é dada por mv ao quadrado sobre r. Observa, quem está sofrendo essa força centrípeta é esse planeta. E eu estou supondo que a massa dele é m minúsculo. Esse r aí é a distância média entre esse planeta e o Sol. E esse v é a velocidade do planeta, é a velocidade que ele orbita o Sol. Já a força gravitacional, foi Newton, né, quem a estabeleceu, né? Foi Newton quem estabeleceu. Ela é dada assim, ó. G, costuma ser sempre um G maiúsculo, é uma constante gravitacional, então é uma constante, nós não precisamos nos preocupar com ela. Multiplica M maiúsculo, M minúsculo, dividido por R ao quadrado. Quem é esse M minúsculo? Já falei, esse aí é a massa do planeta. Quem é o M maiúsculo? É a massa do Sol. Porque são esses dois que se atraem. Um tem uma massa M maiúsculo, outro tem uma massa M minúsculo. Esse R é a mesma distância, é a distância entre o Sol e esse planeta aí. Tudo bem? Olhando aqui para essa forma, a massa do planeta aparece dos dois lados. Ó. O M minúsculo aparece dos dois lados. Podemos simplificar isso aqui. O raio, tem um raio aqui, tem um raio ao quadrado aqui. Corta um raio aqui e corta esse quadrado aqui. O que está sobrando? V ao quadrado é igual a G, M maiúsculo, sobre R. Para mim eliminar esse quadrado aqui, é só extrair a raiz quadrada dos dois lados, então vai ficar a raiz quadrada só do lado de lá para andar rápido. V, raiz quadrada de G vezes M sobre R. Por que eu precisei fazer isso? Porque não tem número nenhum ali na pergunta. É para mim interpretar melhor a coisa. Essa fórmula aqui, super importante, está me falando como que é a velocidade desse planeta aqui orbitando o Sol. E de acordo com ele é a raiz quadrada de G, que é um número, uma constante, a massa do Sol, que nós sabemos também, e esse R. Agora dá uma olhada nesse R aqui. Quanto menor for esse R, maior vai ser essa velocidade. Porque a velocidade é inversamente proporcional ao quadrado, né, a raiz quadrada do raio. Quer dizer que quanto menor for esse raio, maior é a velocidade. Mas Terra e Marte, nossa questão. Sol. Vamos fazer de novo aqui o Sol. Aqui o Sol. Planeta Terra, aqui ele. Planeta Terra está girando aqui. Planeta Marte, olha onde Marte está girando. Ah, sim. Terra, Marte. Então Marte está girando numa órbita prática que nós vamos considerar circular, só que com um raio maior.
a Terra tem um raio menor, né? A distância dela até o Sol é menor. Por essa fórmula aqui, então, a velocidade do planeta Terra é maior do que Marte. Isso significa que uma volta que Marte dá aqui, o planeta Terra já deu mais de uma volta, tranquilamente. A velocidade dele é maior. Mas o que isso significa? Bom, olhando nas questões, vamos lá. Diz assim a letra A: a maior velocidade orbital da Terra faz com que, em certas épocas, ela ultrapasse Marte. Pois bem, é exatamente essa a resposta. Por causa dessa velocidade aqui, o planeta Terra ser maior, em algumas épocas, né, em alguns períodos, ele acaba ultrapassando Marte. E aí fica parecendo que Marte está vindo, né, voltando e indo para frente. Aí ele fica naquela distribuição exatamente de acordo com aquele mapa. Bom, eu vou mostrar num arranjo melhor para você entender um pouquinho melhor o que é que eu estou dizendo. Me acompanha. Aí está o Sol. Esse é o Sol. Bem aí está a órbita, né? O trajeto, né, seguido pela Terra. Agora eu vou colocar a órbita de Marte lá embaixo. Está ao redor. Você viu que a órbita de Marte é maior, igual nós falamos. Vamos imaginar o planeta Terra em um ponto aí. Ponto 1. Vamos imaginar ele num ponto 2. Ele está se movendo aí ao redor do Sol. Olha aí, ó. Esse aí é o planeta Terra que vai se movendo. Aí, 6 posições. Enquanto o planeta Terra se move dessa maneira, como é que se move o planeta Marte? Vai dando uma olhada. Enquanto a Terra está na posição 1, no mesmo instante, olha um possível local onde pode estar Marte. Vamos imaginar que Marte esteja aí. Isso significa que quando a Terra for para a posição 2, Marte vai para essa posição 2. Ó. Vai observando que esses espaços aí são muito parecidos, né? Quando a Terra está na posição 3, olha onde foi Marte. Marte está indo mais devagar, o planeta Terra vai indo mais para frente. Você está vendo? O planeta Terra já está alcançando Marte. Ó. Lá no ponto 4, né, nessa posição 4, olha onde está Marte. A Terra, o planeta Terra acabou de alcançar, né? Alguém olhando da Terra, acabou de alcançar Marte. 5, Marte começou a ficar para trás. Posição 6, ficou para trás de novo. Quando alguém olha para o céu, olha como é que ele olha na posição 1. Ele vai olhar para aquele ponto lá, ó, posição 1. Posição 2, deixa eu passar uma reta unindo a Terra e Marte. Olha lá, foi para aquela posição. Terra e Marte na posição 3. Quando a pessoa olha, vai olhar ali a posição 3. 4, quando eu olho para a posição 4, antes de olhar para a posição 4, vai observando que Marte está indo ó, de 1 para 2, de 2 para 3. Posição 4, né? Está fazendo essa curva ali, Marte. Posição 4, vai olhar aqui. 5, aí onde foi? Ficou parecendo que Marte voltou, né? Ficou parecendo que Marte voltou. 6, continuou a sua caminhada. Vai observando que a trajetória agora foi de 3 para 4, de 4 para 5 e de 5 para 6. Olha como é que ficou a órbita. Você está vendo que órbita mais estranha, mais interessante que essa? Quando você olha para o céu aqui da Terra, fica parecendo que Marte está indo e voltando. Mas, na verdade, Marte está indo sempre pela mesma trajetória, numa trajetória só. Isso aí é o ponto de vista de alguém olhando do planeta Terra. Aí aparece essa curva aí, ó, dessa forma aí, ó, dessa maneira aí. Isso é por causa do que o raio, né, da órbita do planeta Terra é menor do que o da Terra. Certinho? Você observou, então, que curva interessante que ocorre por causa disso? Essa aí não é uma curva real, é uma curva que nós observamos daqui. Parece que Marte está fazendo aquela curva. Mas, na verdade, Marte está indo em linha reta. Você quer ver um detalhe interessante, então? Nossa resposta é a letra A, como nós lemos. E, ó, este foi um dos argumentos do heliocentrismo de Copérnico contra o geocentrismo de Ptolomeu. Um deles. Dessa maneira que Copérnico tentou, né, mas na época não conseguiu, né, demonstrar que a Terra não é o centro do universo. Na verdade, para ele era o Sol que era o centro, né? Bom, e é mesmo, pelo menos no nosso sistema planetário é mesmo. Tranquilo? Vamos fazer mais uma questão? Vamos lá? 5ª questão. Um motor
só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento da energia em outra forma. De acordo com um texto, de física térmica, do Carvalho, de acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de quê? De o quê? De A. Se você observar bem, ele está falando sobre a transformação de calor em trabalho. E essa está dentro da segunda lei da termodinâmica, dentro do segundo princípio da termodinâmica, que é insuperável por enquanto, não tem jeito. De forma espontânea, o calor sempre vai passar do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Só assim nós temos calor. Mas aí é que vem. É impossível transformar integralmente todo o calor recebido de uma fonte quente em trabalho. Sempre vai ter um resíduo. Então, a nossa resposta vai ser a letra C. É impossível construir um motor funcionando em 3 ciclos que transforme totalmente, integralmente, calor em trabalho. Letra C aí. Conversão integral de calor em trabalho é impossível. Seria impossível. Tranquilo? Perfeito essa aí? Essa foi tranquila, Essa tem a ver com a termodinâmica. Isso aí é sempre falado em termodinâmica e ela é de uma importância fundamental, gigante. Você não pode esquecê-la. Você pode observar que conta mesmo não teve, O que teve foi só a interpretação da questão. Vamos para mais uma? Vamos para a próxima. 6ª questão. O esquema mostra um diagrama de bloco de uma estação geradora de eletricidade abastecida por combustível fóssil. Se você olhar na figura, tem até uma chaminé lá, está soltando uma fumaça, onde está sendo queimado o combustível fóssil. Ele queima para fazer com que a água que está dentro ali daquela caldeira vaporize. E vaporizando ela vai poder andar por aqueles dutos lá, passar pela turbina e chegar no gerador, gerando eletricidade para nós. Observe que depois, para ela ser esfriada, é retirada a água de um lago, que passa ali por aquele condensador, esfria, ela volta a ser líquida, e aí volta de novo para aquela caldeira e assim o processo vai ser repetido. Bom, se fosse necessário melhorar o rendimento dessa usina, que forneceria eletricidade para abastecer uma cidade, qual das seguintes ações poderia resultar em alguma economia de energia sem afetar a capacidade de geração da usina? Então você observou ali como é que funciona aquela usina? Tem uma queima de combustível. Essa queima de combustível é para aquela caldeira lá ferver a água, para ela virar vapor e fazer aquele ciclo lá. Observa que ela volta a ser água de novo, Depois que a água fria entra no condensador, ela volta a ser líquida, a água no estado líquido, e aí novamente o processo se repete. Como é que eu faço para melhorar isso? Será que tem jeito de melhorar isso? Vamos olhar opção por opção para ver se tem jeito de melhorar isso. Letra A. Reduzir a quantidade de combustível fornecido à usina para ser queimado. Bom, se eu reduzir a quantidade de combustível, consequentemente eu vou vaporizar uma quantidade menor de água. Por quê? Porque quanto maior for a quantidade de combustível, mais rápido e maior vai ser a quantidade de água que eu vou poder fazer isso, Se eu reduzo os combustíveis, é claro que a água vai vaporizar, mas vai ser menor a quantidade. Então, não. Letra B. Reduzir o volume de água do lago que circula no condensador de vapor. Se eu fizer isso, eu estou, na verdade, prejudicando o processo. Porque eu tenho que passar muita água fria lá para o condensador, para o vapor, passar para o vapor, o gás que está no estado gasoso, passar para o estado líquido. Então, se eu diminuir essa quantidade de água, é perigoso o vapor continuar ali. Eu tenho que transformar esse vapor em líquido. Então, diminuir a quantidade de água lá no condensador não é uma boa ideia.
C. Reduzir o tamanho da bomba usada para devolver a água líquida à caldeira. Se eu reduzir ali, eu vou estar diminuindo a quantidade de água que vai entrar na caldeira e vai ser vaporizada. Não, isso aí não vai melhorar, não vai deixar ele mais eficiente, não. Não é uma boa ideia. D. Melhorar a capacidade dos dutos com o vapor para conduzirem calor para o ambiente. Não. Ela está saindo ali por aquela chaminé ali, melhorar aqueles dutos ali não vai adiantar nada. Está saindo fumaça por ali. Então, não é isso que vai resolver. Isso aí não vai deixar ele mais eficiente, porque ele vai produzir eletricidade. Essa não é uma boa ideia, não. Letra E. Usar o calor liberado com os gases pela chaminé para mover um outro gerador. Agora é uma boa ideia. Porque aquela fumaça que está saindo lá, ela só serve para poluir o meio ambiente. Mais nada, ela não tem outra função. Agora, se eu puder utilizar aquele vapor que sai lá para fazer funcionar um outro gerador para produzir eletricidade, aí essa usina aí vai ficar muito eficiente. Porque aí eu não estarei poluindo daquele jeito, eu estarei usando aquilo que seria poluição para melhorar a eficiência dessa usina aí. Certinho? Resumindo, então, o gás liberado pela chaminé apenas polui o ambiente e pode ser utilizado no escape dele para mover outro gerador. Letra E. Tranquilo? Vamos para mais uma questão? Vamos lá? Muito bem, vamos para mais uma questão. Na verdade, a última questão. A intenção aqui era mostrar para você as perguntas que mais têm caído, né? Pelo menos a motivação por trás delas no Enem. Então eu coloquei perguntas que, pelo menos o assunto por trás delas, com certeza você vai se deparar nesse Enem agora, tá? São as mais solicitadas. Mas vamos para a última questão agora. Vamos lá. A invenção da geladeira proporcionou uma revolução no aproveitamento dos alimentos, ao permitir que fossem armazenados e transportados por longos períodos. A figura apresentada ilustra o processo cíclico de funcionamento de uma geladeira, em que um gás no interior de uma tubulação é forçado a circular entre o congelador e a parte externa da geladeira. É por meio dos processos de compressão, que ocorre na parte externa, e de expansão, que ocorre na parte interna, que o gás proporciona a troca de calor entre o interior e o exterior da geladeira. Aí está a figura. E aí vem a pergunta. Nos processos de transformação de energia envolvidos no funcionamento da geladeira, qual desses aí que está certo? Vamos dar uma olhada item por item. Lembrando o seguinte, uma geladeira, ela funciona fazendo o que parece, né, que vai contra os princípios da termodinâmica. Porque, na verdade, o que ela vai fazer? Ela vai pegar algo que já está com a temperatura pequena, no caso, lá dentro da geladeira, e vai diminuir mais ainda, lançando o calor lá de dentro para o meio ambiente, para o meio exterior. Então, observa, ele está retirando o calor do corpo mais frio e jogando para o mais quente, que é o meio ambiente. Parece que isso aí está indo contra, né, as leis da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica. Mas você vai ver que isso é possível através de um gás. Tem jeito de fazer isso. Vamos ver item por item para ver qual que dá certo. Letra A. A expansão do gás é um processo que cede a energia necessária ao resfriamento da parte interna da geladeira. Não cede. Perde. Não é a letra A. B. O calor flui de forma não espontânea da parte mais fria no interior para a mais quente no exterior da geladeira. Bingo, é essa aí. Foi exatamente o que nós falamos. Ela faz aquilo que parece que é contrário à lógica. O calor ir da parte mais quente para o mais frio, mas a geladeira faz o inverso. Ela faz então de forma não espontânea, por causa do compressor que fica lá embaixo da geladeira, ela consegue retirar calor da parte mais fria e lançar para o meio ambiente que está mais quente. Então, não precisa nem de ler as outras, é a letra B. Vamos só resumindo. Calor flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. A geladeira, de forma não espontânea, por causa do compressor,
consegue, utilizando a energia da fonte externa, fazer fluir calor da parte mais fria, no interior da geladeira, para mais quente no exterior da geladeira. Letra B. Certinho? Um grande abraço e eu espero que você se dê bem em tudo. Se dê bem na sua vida, se dê bem no seu trabalho e principalmente se dê bem no Enem. Um abração. A gente se vê. Até mais.